Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal do Renan França. E gostaria de começar me desculpando por não ter feito vídeos aí nessa última semana. O último vídeo que eu publiquei foi no dia 28 de dezembro, mas na verdade não é bem uma desculpa que eu quero pedir, na verdade foi bem de propósito, eu não deixei de gravar vídeos porque eu não quis, é simplesmente porque eu acho que é uma época para você extravasar um pouquinho sobre toda essa situação que ocorre no país. A gente sabe que as coisas não estão perto de melhorar, apesar de nós estarmos aí no caminho certo. Ainda vai ter muita luta pela frente, infelizmente. Então é bom a gente tirar um tempinho para poder descansar, para poder, sabe, aproveitar a família, aproveitar os amigos, aproveitar para fazer aquilo que você gosta de fazer, aquilo que te faz feliz, aquilo que te faz bem, e esquecer um pouco aí a vocação, a vontade de mudar o país, a preocupação com o próximo, etc, etc. Então, em virtude é isso que eu não gravei vídeos nessa última semana, mas para você que gosta de mim, gosta do meu trabalho, fique tranquilo, não vou parar de fazer vídeos de novo, pretendo continuar fazendo aqui, até porque o mundo político e social não parou. Muita coisa aconteceu durante essa semana e eu só não comentei a respeito, mas com certeza tem muita coisa aí para falar. Se tiver alguma coisa que você queira que eu comente, por favor, fique à vontade para requisitar. Bom, sobre o tema do vídeo, me mandaram uma matéria da Folha de São Paulo, aproveitando que se você quiser que eu comente sobre alguma coisa, pode me mandar qualquer tipo de material, não tem problema. Pode ser aqui no YouTube, pode ser pelo meu Twitter, que está na descrição aqui do vídeo. Pode pedir para falar sobre qualquer tema, obviamente eu vou decidir se eu vou falar sobre isso ou não, mas fique à vontade para pedir. Me mandaram uma matéria da Folha de São Paulo, que a matéria é a seguinte, que eu vou ler aqui para vocês. Ó. Pobre de direita quer segurança pública, mas não o do povo negro. Vocês estão vendo aí a palavra, eu não sei se o YouTube encrenca com essa palavra, mas vocês estão vendo aí o que significa. É acabar aí com a população negra, um sinônimo. E antes de entrar na matéria em si, pelo próprio título da matéria, a gente já começa a desvendar mais ou menos qual que é o teor ideológico dele. Ele menciona aí o pobre de direita. Você já ouviu esse termo em algum momento? Você sendo rico ou não, estando aí imerso nesse mundo da política, eu tenho certeza que você já ouviu esse termo, que é basicamente um termo difamatório, um termo que foi feito para humilhar as pessoas que pensam diferente da militância esquerdista. Então, se você é negro e você vai contra o discurso vitimista do racismo, etc, etc, amplamente divulgado pela esquerda, pelo tal do movimento Black Lives Matter, então, na verdade, você é um pobre de direita. Se você é a favor da meritocracia, se você é a favor de que não tenha cotas nas universidades, por exemplo, mas você não tem aí um grande valor financeiro em suas contas correntes, você tem uma família humilde que não tem um negócio, alguma coisa do tipo, só de você ser a favor dessas ideias, você é taxado de pobre de direita. É basicamente, resumidamente, um termo usado para criticar as pessoas que andam fora da militância. Então, se você pensa diferente da gente, a gente vai taxar você disso aqui para você se ridicularizar, que de duas uma. Ou você vai acabar seguindo a militância porque você não quer ser hostilizado. O ser humano, naturalmente, ele busca estar em grupos, em nichos. Então, em uma forma de ser aceito, você acaba mudando um pouco o seu pensamento contra a sua própria vontade, contra a sua própria consciência. E se não for isso que vai acontecer a espiral do silêncio. Você vai se sentir envergonhado em dizer aquilo que você diz, porque as pessoas à sua volta vão ridicularizar você. As mesmas pessoas que dizem ser tolerantes, né, que pregam o discurso contra a intolerância, etc, etc. Mas enfim, eu não preciso aqui apontar a hipocrisia dessa galera esquerdista, porque vocês estão carecas de saber o quanto eles são hipócritas. Então, só pelo título da matéria, a gente consegue perceber sobre a pessoa que escreveu muitas coisas. A gente consegue, por exemplo, perceber o viés autoritário dele, essa mania que as pessoas têm de não aceitar o contraditório, não aceitar o diferente, querer divergir, querer atacar tudo aquilo que é diferente e não simplesmente aceitar. Isso é um viés autoritário, isso aí é uma sementinha da esquerda, do marxismo, etc, etc. Toda essa agenda que rolou aí nos regimes comunistas, como por exemplo Stalin, etc., todos eles começaram da mesma forma, dizendo que não concorda com aquela pessoa ali, e daí chega um momento que tem que impedir aquela pessoa de dizer aquilo ali. E a gente está num ponto aí mais ou menos que já chegou nesse ponto de querer impedir, mas também estamos nessa parte aí de ridicularizar, chamar de pobre de direita.
Por isso, o Sérgio Camargo, que é o presidente lá da Fundação Palmares, que eu já falei em outros vídeos meus aqui, ele é muito hostilizado nas redes sociais, por exemplo, e por parte da grande imprensa também. Vira e mexe aparece um cantor negro, não me recordo aqui do nome de muitos, eu não sou muito de MPB também, mas não demora muito até eles se dizerem não representados pelo Sérgio Camargo. Não, ele é um negro que não me representa, e daí? Quem que te perguntou alguma coisa? Vai cuidar da sua vida, pelo amor de Deus. E o Sérgio Camargo, ele é muito atacado em virtude disso, porque ele é contra esse discurso vitimista, esse discurso que a militância negra coloca em cima das pessoas, principalmente sobre aqueles que moram em comunidades, que são em sua grande maioria negros, e que são aí facilmente agarrados aí pelas garras do esquerdismo, do progressismo, etc, etc. Mas daí, ao ler a matéria, né, só para não ficar aqui de que eu julguei o cara todo só pelo título da matéria, ele se entrega completamente nos dizeres de sua matéria, que eu vou ler alguns trechos aqui, mas só para deixar contextualizado, ele está falando sobre uma história de quando ele estava assistindo a uma aula de sociologia, o professor dele estava falando, e daí ele questionou esse professor. O professor estava falando sobre uma pesquisa que foi feita, que ele teve acesso, onde dizia o seguinte, estava escrito aqui assim na matéria: a pesquisa mostrou que a maioria dos moradores de periferia eram a favor da presença da polícia na região. A pesquisa mostrou isso em uma aula de sociologia, onde basicamente todo mundo devia ser esquerdista. Estava dizendo o seguinte, que a maioria dos moradores dessas comunidades eram a favor da presença da polícia na região, como indo aí em contrário ao discurso que é pregado amplamente na mídia, onde sempre quando aparece um morador para dar entrevista, ele é contra a presença da polícia, ele é contra a atuação da polícia, etc, etc. Mas, na verdade, talvez não seja bem assim, não é mesmo? E daí ele continua dizendo na matéria o seguinte: perguntei se ele teve acesso, o rapaz perguntando, o colunista perguntando ao professor, né? Perguntei se ele teve acesso às questões aplicadas na pesquisa e ao relatório que descrevia a metodologia usada. Vejam só, duvidando da pesquisa de uma instituição séria. Vejam só vocês. Isso lembra alguma coisa? Quando a gente fala aí da lisura do processo eleitoral brasileiro, aí a gente, meu Deus do céu, é de fascista pra cima que eles chamam a gente, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas eles podem questionar, não tem problema nenhum. Se ele teve acesso à metodologia usada, assim como a apuração e a interpretação dos dados coletados. Duvidou completamente da pesquisa. Reforcei que só fiz tal indagação porque queria entender se objetivamente a pesquisa demonstrou que, ao serem favoráveis à presença da polícia, as pessoas também apoiavam a violência policial decorrente de racismo e preconceito de classe em suas vilas contra seus familiares. Meus amigos, vocês perceberam o que aconteceu aí? Meu Deus do céu, meus amigos! É simplesmente um cara que talvez tenha vindo de uma comunidade, ou talvez não importa, mas que é alguém negro, de acordo com a foto aí da coluna da Folha. É alguém que basicamente diz que o pobre, ele não sabe o que é melhor para ele. Não, ele está pedindo mais polícia, mas será que ele sabe que mais polícia significa isso, isso, isso? Quer dizer, é como se ele fosse um completo idiota, um completo jumento, um burro, que só porque talvez ele não tenha tido a melhor das instruções, ele não sabe definir o que é bom para a vida dele ou não. Sabe, é muito diferente de quando você vai votar em um político. Por exemplo, quando você vai votar em um político, o político ele fala muito bem, ele sabe enganar, ele manipula, ele sabe criar ali uma ilusão de ótica para fazer parecer de que ele é uma pessoa muito boa. Então aquela pessoa não está votando naquele candidato, está votando na pessoa que foi vendida por aquele candidato. Mas ele sabe o que é melhor para ele. Ele sabe o que é bom. Se você perguntar bem, você gosta de pudim? Gosto de pudim. Não, você não sabe se você gosta de pudim. Não, calma aí. Quem sabe do meu paladar sou eu. Quem sabe o que me faz feliz sou eu. Se a gente faz escolhas erradas no meio do caminho, é outra coisa. É a mesma coisa que você dizer, ou você não saber explicar, por que uma criança se sente protegida perto do pai. Por exemplo, ela não sabe explicar, mas ela tá ali, ela se sente protegida quando tá perto do pai. Se de alguma maneira ele tá com a mãe ou com o pai dentro de um supermercado e de alguma maneira eles se separam, o filho perde o contato ali com a mãe, imediatamente, principalmente se for uma criança pequena, ele fica amedrontado. Ninguém está oferecendo um risco imediato ali para aquela criança, ninguém a está ameaçando, mas só o fato dela estar longe da mãe, ela já se sente completamente aterrorizada. Por quê? Porque a figura paterna, a figura materna de seus pais, representa uma tranquilidade. Então, não é porque você não sabe explicar
que você não sabe o que é melhor para você. É a mesma coisa do morador de comunidade. Ele se sente mais protegido quando a polícia está por perto. E não é só o morador de comunidade, é em qualquer lugar desse mundo. Qualquer lugar que tenha mais polícia no local, automaticamente se traduz como mais segurança. É muito comum você estar em um local deserto, por exemplo, escuro, um local onde é considerado muito perigoso, e você avistar uma viatura da polícia e você automaticamente ficar mais tranquilo. E o que é mais bizarro é o que é dito no final, indagando se essas pessoas sabem que a premissa é falsa. Obviamente eu não concordo com ela, mas ele está dizendo aí que a premissa é de que mais policiamento na região significa mais violência contra ele e seus familiares, como se a polícia fosse aí completamente hostil aos moradores de comunidade. Falando aí que a polícia comete crimes e violências contra essas pessoas baseado em classe social e em raça. Meus amigos, meu Deus do céu, 2 vezes, meu Deus do céu. É inacreditável como é que ele não consegue compreender a irracionalidade do que ele mesmo está dizendo. Como que uma corporação formada de policiais militares que ganham salários completamente modestos, são pessoas que não ganham mais nem a menos do que a maior parte da população brasileira, que são os policiais. Como que essas pessoas vão cometer algum tipo de violência baseada em classe social, se as pessoas que eles estão atendendo e estão protegendo pertencem à mesma classe social que eles? Muitas dessas pessoas que vivem nessas comunidades são policiais. O que não falta é policial que já morou em favela, meu Deus do céu. Como que essas pessoas podem cometer esses tipos de violência? E não para por aí. Também fala que o crime de racismo também. Como que a maior parte da corporação da polícia militar é negra? Como que essa corporação pode estar cometendo crime de racismo contra essas pessoas? Me falem, meus amigos. É realmente inacreditável. Eles acham que essas pessoas pobres, que têm pouca instrução, por exemplo, ou que têm pouco dinheiro, que elas não sabem o que é melhor para elas. Ora, quem em sã consciência iria pedir por algo que lhe oprime? Não pediria, não é mesmo? Então, se as pessoas estão pedindo mais policiamento, significa de que elas se sentem mais seguras com a polícia por perto. E elas sabem o que é melhor para elas. Se a polícia, de alguma forma, representasse algum tipo de perigo para elas, você pode ter certeza de que elas não iriam pedir. Então, é uma maneira aí de mostrar que esse discurso esquerdista, vitimista dessa galera aí da elite, que deve ficar bem claro aqui, porque o pobre não propaga esse discurso, pelo menos em sua grande maioria, simplesmente não se sustenta. É uma narrativa falsa para poder angariar votos para um determinado projeto de poder, mas isso já é discussão para um outro vídeo. Os motivos pelos quais eles fazem essas bizarrices contra o povo brasileiro são outros 500. A gente está analisando o fato aqui primeiro, do que acontece, beleza? E só para finalizar o vídeo, por vezes, esse assunto da violência nas comunidades, na periferia, ele é retratado como símbolo, como sinônimo de violência da polícia. Como se a polícia fosse a culpada pela violência que acontece dentro dessas comunidades. Só que, na verdade, a polícia é quem está protegendo dos perigos. Quando iremos realmente retratar essas questões como elas realmente são? Onde os traficantes que estão lá dentro, os bandidos que estão lá dentro, é que promovem toda essa violência. Quando você permite que essas pessoas fiquem lá e centra o discurso público única e exclusivamente na proteção que o Estado está oferecendo para essas pessoas, infelizmente a gente já perdeu essa luta. Tá certo, pessoal? Por esse vídeo aí, essa é a minha análise. Eu realmente fiquei assim indignado com essa situação, com essa matéria da Folha de São Paulo, porque esse termo pobre de direita já foi usado contra mim. Eu não sou uma pessoa rica, mas também não sou uma pessoa pobre. Nunca passei necessidade. E sempre me considerei uma pessoa com oportunidades acessíveis. Eu sempre considerei de que se eu quisesse ser a pessoa mais rica do mundo, eu poderia e nada me faltaria. Eu apenas quis trilhar outros objetivos. Eu não tenho dinheiro como foco principal da minha vida, mas eu tenho certeza de que eu não fui menosprezado na corrida aí pela vitória e pelo sucesso, porque outra pessoa tinha mais dinheiro do que eu. Eu tinha todas as cartas na manga, e assim como muitas outras pessoas também têm, que também não são ricas, que também são pobres, etc, etc. Então, esse termo pobre de direita é única e exclusivamente o que a esquerda sabe fazer de melhor. Ela perde a discussão para você e ela te taxa de alguma coisa. Ela fala que você é um pobre de direita nesse caso. É a mesma coisa que o Ciro Gomes, quando falou com o Fernando Holliday,
lá no programa do Pânico, chamando ele de Capitão do Mato, porque ele era um negro que estava indo contra o discurso vitimista da esquerda, mas para o Ciro Gomes, na verdade, ele estava indo contra a esquerda, estava indo contra os negros. Isso era inaceitável. É a mesma origem do pensamento do Ciro Gomes, nesse episódio com o Fernando Holliday, é o desse colunista da Folha de São Paulo. Beleza, meus amigos? Por esse vídeo é isso. Gostaria de saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Não se esqueçam do like, de se inscreverem no canal, tá? Eu gosto muito de saber a opinião de vocês, então, por favor, fiquem à vontade, beleza? Fiquem com Deus, meus amigos. Até o próximo vídeo.